colocar a campanha. Mas eu queria entender. Não é possível que é só porque o Everton machucou que desandou a maionese. Não é só isso, ele acabou de falar. O Facingani acabou de dar uma explicação técnica. Diferente do que você falou, o São Paulo está em 14º no segundo turno. Foi o que eu falei, animal. Olha, uma campanha lamentável. 11 pontos. De 30 pontos. Tem 2 pontos a mais que o Corinthians só, né? Pra quem termina em primeiro, né, a virada do campeonato, e agora praticamente primeiro, né, junto com o Flamengo ali na vice-liderança e cai para 14º, Você tem de buscar a vaga na Libertadores direto e pronto. Time mal escalado, jogadores que rendendo abaixo do time previsível, São Paulo. Jogadores imprevisíveis. O time do São Paulo é lento, mas assim lento, demora um século para dar um passe, para tomar a decisão de meio campo, completa espaçado. Ah, você tem o Hudson e o Jusilei, mas espaçado. Por quê? Porque os caras não têm a mobilidade que talvez outros volantes ali mais leves dariam. Até o próprio São Paulo pode até jogar com 3 volantes, mas assim, jogar com um time mais leve. O garoto que veio da base, o Luan Pérez, bom jogador, o volante, entrou bem nos jogos. Põe o garoto, Jusilei, espera um pouco. O Luan tá mais rápido aqui, eu tô precisando de um cara mais dinâmico. Joga Luan com o Hudson, com o Lisieiro, um time protegido, mas ao mesmo tempo de saída de bola. A produção ofensiva é quase nenhuma. Tudo bem, a produção ofensiva é quase nenhuma, mas a bola chega com qualidade à frente. Até o João Rojas, que começou muito bem, caiu de produção. Porque os caras ali à frente vêm para buscar esse jogo no setor defensivo, tem que correr de uma forma desguarnecida e errada, chegam cansados à frente, o São Paulo não consegue produzir com inteligência. É simples. Tá, o São Paulo precisa de uma remodelação urgente. E o próprio treinador de São Paulo, Diego Aguirre, tem que começar a descobrir... A semana passada eu disse aqui que a mensagem que chegou no Diego Aguirre era: você precisa encontrar soluções e ser criativo para encontrar essas soluções para o time de São Paulo. E essa mensagem parece que não foi compreendida. Porque o time do São Paulo apresentou os mesmos defeitos, os mesmos erros, o time não evolui, fez 1-0 e acabou tomando uma vitória, uma virada de 3-1. Consagrou o centroavante. O Leandro Damião ontem entrou bem. E o Nico Lopes também. Os dois calaram a minha... O Nico Lopes e o D'Alessandro jogou bem. Os dois de uma vez só mataram você, Benjamin. Aí arrebentaram com o jogo. O D'Alessandro jogou muito bem. Jogou bem. Mas jogou em terceiro volante, bem paradinho atrás, só fazendo a bola rolar. Mais duas, 3 entrevistas aí, vai ter clube se estapeando para trazer o Carilha no que vem. Eu não sei, não. Eu acho que o São Paulo é um dos candidatos. É um dos candidatos. Eu ia falar isso aí agora. Sim, mas que eu vou te falar. Se for $1 milhão de dólares, a multa do Carilha, olha aqui. Ele paga milhões e pouco. Ele paga com troco do Militão. Lógico. É a informação que eu tenho, preciso averiguar se é isso mesmo. Eu vou dizer para você, pela informação que você deu, repete a informação. Futebol é o seguinte, quando o cara já manda o recado, porque já era. Qual foi a informação que você deu? Põe aí o Pascoal falando. Pascoal tem informação quente. De gente importante do São Paulo. O time do São Paulo, se não se classificar direto para a Libertadores, a vaga direta para a Libertadores, e não melhorar o rendimento do time nesses 9 jogos que faltam, o Aguirre não renova o contrato. Eu acho que seria um equívoco. Porque mas se tudo classificar e não melhorar o rendimento. Aí vamos ponderar, vamos conversar a respeito. Vamos lá, eu acho que assim... Precisa melhorar o rendimento, precisa ter criatividade, ser mais objetivo, parar de pensar para trás. Pensa muito para trás, parar de pensar para trás, começar a pensar para frente. Mas não consegue fazer o time evoluir. O time do São Paulo não consegue jogar. Aquilo que a gente viu do São Paulo, aquele momento do São Paulo que chegou à liderança do campeonato, concordo com o Sormani que disse aqui, o time do São Paulo chegou muito cedo no ápice. Chegou num ponto muito cedo. Não foi nem cedo, acho que foi surpreendentemente no ápice. O São Paulo não era para ter sido. O Flamengo agora está evoluindo, vê como é que são as coisas diferentes. O São Paulo para mim, faz um ano bom dentro das possibilidades. Né? Chegou ali. O ano passado quase caiu. Isso, e a liderança do campeonato foi uma ilusão, foi algo inesperado para o próprio quando você come São Paulo terminou o primeiro turno. São Paulo. O São Paulo terminou o primeiro turno em primeiro lugar com 41 pontos. 3 a mais do que o Internacional, que fechou com 38. Nos últimos 5 campeonatos, quem terminou o turno em primeiro lugar foi campeão. Foi assim com o Cruzeiro em 2013. Campeão do primeiro turno com o Cruzeiro, né? O São Paulo. São Paulo. Foi assim com o Cruzeiro em 2013. Foi assim com o Cruzeiro em 2014. Foi assim com o Corinthians em 2015. Com o Palmeiras em 2016 e com o Corinthians no ano passado. Nos últimos 8 anos, só o Atlético Mineiro em 2012 que ganhou o turno e não foi campeão. Quem foi campeão foi o Cruzeiro.
O Fluminense. Agora, sempre, desde os pontos corridos, um time que ganha o primeiro turno, ou ele é campeão ou é vice. Nunca abaixo disso. São Paulo está quebrando nesse momento, pode quebrar nesse campeonato. Essa é escrita de 5 anos, não ganhando título, a gente acha difícil, e pode não ser o vice-campeão também. Eu acho que não será, né? E aliás, quem faz uma campanha para isso é o Inter, não pode ser, mais não regular. Tem como ser. Não, vice-campeão, de repente ele pode bater. Ô, Sormani, você está numa reta final de campeonato. São Paulo não consegue ganhar de ninguém. Você tem o Inter. 7 jogos sem vitória. Você tem o Inter reagindo, você tem o Flamengo reagindo. Não dá para o São Paulo ser vice-campeão. Não dá. A tendência é essa, mas a possibilidade, matematicamente é possível que o São Paulo termine vice-campeão. Palmeiras, Flamengo, Internacional estão num momento muito melhor. Não dá para comparar, não dá largada para São Paulo. Não dá para comparar. Existem outros times que estão aí e continuam patinando no campeonato. No caso do Atlético Mineiro, que patinou de novo. Esse pode perder a vaga para o Santos. Esse patinou de novo. Sim, o Santos está também com esse chamado viés de alta, que está brigando agora por uma vaga direta na Libertadores. E já jogou com o Corinthians, entendeu? Já jogou com o Corinthians. Então, quer dizer, não tem mais trauma pela frente. Para você ter uma noção. O Santos não tem mais o Corinthians pela frente. O comparativo no momento do São Paulo tem. O São Paulo fez. O São Paulo já é outra história. O São Paulo é na arena do Corinthians o jogo. O São Paulo fez 2 jogos contra os principais candidatos naquela ocasião ao título, o Palmeiras e o Inter. Ele foi amassado pelos dois. Perdeu de pouco do Inter, perdeu de muito pouco do Palmeiras, né? Então assim, para você ver o comparativo. Agora, nessa história do Aguirre, de renovar ou não renovar, apesar dos pesares de críticas sendo feitas agora, a gente tem que entender também um outro lado. São Paulo não tem um elenco tão recheado assim de jogadores, por mais que ele pudesse fazer coisas diferentes, aqui a gente tem soluções e tem explicado, dá. Mas só tem uma competição. Mas tem outras peças, mas o São Paulo assim, também carece de peças qualitativas, de mais gente decisiva. Assim, explica pro torcedor. Eu sei, então. Explica. Primeiro, explica por que saiu da Copa Sul-Americana. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Por que ele saiu da Sul-Americana? Porque a diretoria também focou o brasileiro. Vamos botar nessa conta da diretoria também. Tem culpa também. Vamos botar na culpa da diretoria. Não escolhe sozinho, não. Vamos botar na culpa. Deixa eu falar pra você. Aquela entrevista do Aguirre lá pro Uruguai, que ninguém lembra. O Aguirre deu uma entrevista pra uma rádio Uruguai. Ele foi perguntado sobre. Ele falou: Por mim, força máxima nas duas. Eu, como uruguaio, gosto de competir até nesse tipo de competição com a predileção que eles têm, que é por Copas. Eu gostaria disso. Só que a diretoria já disse, o nosso objetivo principal, que nós não ainda alcançamos nesses anos é voltar a conquistar um brasileiro. Até porque são 10 anos sem conquistar e está olhando o Corinthians e o Palmeiras ganhando. A diretoria colocou o Aguirre e o Santos. Seja campeão brasileiro e o resto vem na consequência. O Aguirre focou o brasileiro, tomou a tunda do Colón. Normal. Bom, é interessante. Eu vou pedir para a produção recuperar essa entrevista. Você lembra quando foi, mais ou menos? Faz uns 2 meses. Foi para uma rádio... Acho que foi antes do jogo contra o Colón. Rádio 840, isso. Na época do jogo contra o Colón. Vamos tentar recuperar essa entrevista aí. Vamos ver se a gente consegue para amanhã, que é interessante, isso é verdade. O treinador não escolhe sozinho. Agora, em relação, só para terminar, o Pipo. O torcedor, o time não é isso, o time não é aquilo. Pô, gente, o São Paulo estava lá em primeiro lugar, Morumbi lotado, o time ganhando. Agora vocês querem avisar o torcedor? Não, você tem que entender. Tem que entender o caramba. Opa. Eu achei que ele fosse falar. Não, você também, né? Fiquei com